Tudo bem, pessoal do nono ano? Vamos mais uma aula. Capítulo 9 do livro, primeiro livro, né? Que nós ainda precisamos acabar o primeiro livro. Então, o capítulo 9 está tratando, o título que o livro dá, Descontentamentos e Rebeliões. Ele não está falando, mas está se tratando aqui de descontentamentos e rebeliões no Brasil colonial. Então, o livro vai dar uma geral a respeito das rebeliões no Brasil colonial e vai falar também dos chamados movimentos nativistas. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro o que é isso, o que significa essa expressão movimento nativista, né? A expressão revolta nativista, o movimento nativista, se refere às revoltas que houve no Brasil durante o período colonial contra o governo colonial português. Então, os brasileiro aqui, vejam bem, é quem morava no Brasil, tá? Não vamos pegar a ideia ainda de brasileiro, o cara que se sentia assim, pátria brasileira, isso vai surgir mais tarde. Aqui a ideia é a seguinte, eu sou português, moro no Brasil, o Brasil é Portugal, o Brasil é colônia de Portugal, mas eu estou meio revoltado, meio encrencado com a colônia, com a metrópole, desculpe, porque a metrópole está pisando no meu pé, porque eu quero fazer alguma coisa contra a metrópole, porque eu quero fazer contrabando, a metrópole não deixa, então eu me revolto. Certo? É disso que o livro está tratando. O livro dá uma açucarada aqui, ele acha que começa a dizer que são movimentos em que havia um sentimento popular de independência em relação a Portugal. Isso não havia coisa nenhuma. Isso vai surgir muito depois. Nós estamos falando aqui do século XVII e do século XVIII. Nessa época não tinha isso, não. A maior parte das revoltas nativistas, portanto, ela não queria se separar de Portugal, fazer uma independência de Portugal, mas queria melhorar as condições de relacionamento com a metrópole, as condições do pacto colonial, né? Pagar menos imposto, fazer alguma coisa nessa linha, né? Algumas dessas revoltas estavam relacionadas com o comércio dos escravos africanos. O livro trata disso. Porque o comércio dos escravos africanos era feito através de Portugal. Ou seja, havia companhias de comércio de escravo que, autorizadas pelo governo português, essas companhias iam comprar escravos nos mercados da África e vender esses escravos nos mercados da América, no caso aqui do Brasil, mas havia outros lugares também. Entende? E, ao mesmo tempo, então os colonos que estavam aqui no Brasil, eles trabalhavam na lavoura e eles compravam esses escravos. E eles se perguntavam, por que eu não posso pegar os escravos índios daqui para fazer isso? E não podia por dois motivos muito claros. Um deles era o motivo de que os jesuítas tinham um poder enorme na colônia e os jesuítas protegiam a igreja, né? Protegia os índios contra a escravidão. Na verdade, atacava também a escravidão dos negros. Mas acontece que a escravidão dos negros dava muito lucro para essas companhias autorizadas por Portugal. E embora a igreja proibisse, ainda assim eles passavam por cima da proibição da igreja. E então eles não queriam que houvesse comércio de índio aqui, de escravos índios, porque aí não compravam os negros, deu para entender, né? O que acontece é o seguinte, eles eram hipócritas, esses mercadores de escravos, esses legisladores portugueses, que diziam, não pode comerciar os índios porque os índios a igreja não permite. Só que a igreja não permitia também os negros, só que lá podia, né? Então o livro trata um pouquinho dessa hipocrisia e fala um pouquinho disso daí. Houve revoltas nativistas em vários lugares do Brasil, né? O livro fala de revoltas em Pernambuco, no Maranhão, em Minas Gerais e em São Paulo. A de São Paulo
uma das primeiras revoltas nativistas aqui, a de São Paulo. O nosso livro aqui trabalha com uma gravura interessante, um desenho interessante, foi a renúncia de ser rei do Amador Bueno. Não chegou a ser uma revolta, foi o seguinte, havia um paulista aqui na cidade de São Paulo, imagina, tinha 3, 4 ruas só, né? Mas havia um paulista aqui, chamado Amador Bueno, que era um cara, assim, vamos dizer, famoso na cidade, todo mundo o respeitava, e ao mesmo tempo ele era mais ou menos favorável aos espanhóis, que estavam aqui vizinhos do Paraguai. Lembre-se que os paulistas tinham mais relacionamento com os espanhóis, às vezes, do Paraguai, do que com Portugal. Então a ideia era o seguinte, como estava havendo um movimento lá em Portugal, que o rei tinha sido deposto, estava uma confusão lá, entende? Os paulistas queriam aproveitar essa confusão para fazer uma espécie de separação. Esse sim, movimento separatista, separando São Paulo de Portugal. Mas foi uma gritaria no meio da rua, entende? Saiu um monte de gente gritando pela rua, aclamando, viva Amador Bueno, rei de São Paulo. Amador Bueno devia estar na casa dele tomando café com rapadura e farinha, que era a comida da época. Ele apareceu na janela, então o que está acontecendo? Não, nós queremos que você seja rei. E ele falou, não, mas eu não quero. Aí o pessoal quis aclamar ele meio à força, ele saiu correndo da casa dele e foi até a igreja de São Bento. Ele morava na rua de São Bento, quer dizer, ele andou uns 50 metros, 100 metros talvez, até a igreja de São Bento e entrou na igreja, né, para se proteger. E aí os padres saíram da igreja, foram lá, falaram com a multidão, acalmaram todo mundo foi para casa e acabou a revolta nativista. Quer dizer, isso não foi nem sequer revolta, né? Houve outras piores do que essa, né? Houve, por exemplo, a chamada, também é meio piada, mas em todo caso vamos lá, a chamada Conjuração do Nosso Pai. A Conjuração do Nosso Pai, que aconteceu em Pernambuco. Os senhores de engenho se revoltaram contra o governador português, porque o governador português não se davam bem com ele, e resolveram prender o governador português, simularam uma procissão. O governador português saiu para acompanhar a procissão, e aí prenderam ele na procissão, mas depois soltaram ele, acabou. O governo português viu que não estava dando certo, aquele cara trocou por outro de ponto final. Teve uma revolta, chamada Revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão, e também foi uma revolta de senhores escravos contra os jesuítas, que protegiam os índios da escravidão. Não foi bem contra o governo, foi contra os jesuítas que protegiam os índios da escravidão. Essa foi mais violenta, etc. O governo português interviu, prendeu um pessoal, alguns foram parar, alguns foram até enforcados. Né? Teve a Guerra dos Emboabas, que eu já expliquei para vocês em aula. Certo? É aquela treta que teve entre os bandeirantes e os portugueses. Os bandeirantes descobriram o ouro e os portugueses queriam explorar o ouro que os bandeirantes tinham descoberto. Os bandeirantes, então, obtiveram um acordo do rei, uma licença do rei de Portugal, de que ele só ia explorar, mas depois devem ter subornado o rei lá, de tal forma que veio um monte de gente para cá, e aí teve uma briga séria, a Guerra dos Emboabas, entre paulistas, bandeirantes e o resto do Brasil e de Portugal, que veio todo mundo aqui explorar os ouros. Os paulistas foram exibir um acordo que tinha feito com o rei, mas ninguém ligou para esse acordo. Eles foram traídos, então morreram vários numa traição, num ato de traição dos portugueses. E aí os paulistas foram explorar ouro em outro lugar, foram para Mato Grosso e deixaram aqui em Minas Gerais na mão dos portugueses. Então, de forma geral, pessoal, o que precisa comentar é o seguinte: essas rebeliões nativistas foram esporádicas, elas foram muito localizadas, a maior parte das vezes eles não queriam fazer independência. Essa da Amador Bueno queria, mas era uma piada, né? Quer dizer, sem contar essa, as outras não queriam fazer independência,
e duraram um pouco tempo, não deram certo, tá? Nós vamos falar depois agora de uma outra que teve maior importância, que foi a Inconfidência Mineira, mas isso eu falo na próxima aula, tá bom? Paramos aqui.